Hello guys, I am D'Artagnan Rodriguez and I'll be your teacher in the subject of English in the area of languages, codes and their technologies. In today's class, we're going to talk about of English as língua franca. Do you know what that means? Come on! Pessoal, então, o que é língua franca? Língua franca é aquela língua que é falada nos negócios, em viagens, a maior parte de viagens. É a língua que conecta o mundo. Primeiro eram os gregos, lá antes de Cristo. Então, o grego era a língua franca. Com o Império Romano, com a conquista dos romanos, o latim tomou lugar do grego na língua franca. Ok? Lembram-se que o latim, então, ele era usado por aquelas castas mais elevadas e eles eram detentores da cultura, da literatura, das artes. O povo mesmo, ele falava outra língua, que era a Vulgata, tá? Que eles não eram, então, detentores das artes e etc. Com o declínio do Império Romano, e aí nós temos a ascensão das navegações e tal, todo aquele crescimento europeu, os franceses começaram a ter o domínio sobre as artes. Vocês podem até pesquisar sobre Les Belles Infidèles, né? Então, os franceses começaram a ter domínio sobre as artes, sobre a literatura. Então, o francês passou a ser a língua franca no lugar do latim, tá? Com a queda do Império Romano. O francês passou muito tempo como língua franca. Talvez, se vocês perguntarem para seus avós, para seus bisavós, eles vão dizer para vocês que sim, eu estudava francês na escola ao invés de inglês. Então veio a Segunda Guerra Mundial. E no fim da Segunda Guerra Mundial, lá no julgamento de Nuremberg, em 1945, houve a necessidade do falar inglês por causa dos aliados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, os principais aliados. Então, nesse momento, no finalzinho do julgamento de Nuremberg, o inglês se tornou, então, língua franca. Tá? E hoje em dia nós temos o inglês como língua franca, né, que nós usamos para os nossos negócios, as nossas viagens, ainda usamos o inglês como língua franca. Ok, então, how did English become a global language? Como o inglês se tornou essa linguagem global? Como eu falei para vocês, English is considered the lingua franca of the global business, even having just some 350 million native speakers worldwide. Quer dizer, que o inglês ele é considerado língua franca mesmo com apenas, entre aspas, 350 milhões de nativos dessa língua no mundo. Então nós temos aí, já falando, o British Colonialism and Imperialism, tá? As colônias britânicas, né, isso ali antes da guerra, toda a parte da África, que tem muita colônia britânica, já os Estados Unidos, ok? And more people have learned how to speak English as a second language than any other language in the world. Muito mais pessoas aprendem inglês como uma segunda língua do que outras línguas no mundo. Para vocês terem uma ideia, no Japão é obrigado as crianças desde pequeno. Eles aprendem japonês, mas eles aprendem o inglês junto. Eles são alfabetizados em inglês também. In some cases, children with non-native English-speaking parents have picked English as the first language. Isso acontece muito com os latinos, tá? Algumas crianças com pais que não são nativos do inglês, eles pegam o inglês como sua língua-mãe, como sua primeira língua. Como eu disse, acontece muito com os latinos que estão nos Estados Unidos. Às vezes os pais nem sequer aprendem, acabam não aprendendo a falar inglês, mas os filhos têm o inglês
como a sua primeira língua. Okay? So, just to understand English as a língua franca, one of the great benefits of adopting an English as língua franca is the approach to learn would be to motivate people. Ou seja, você vai acabar se motivando a aprender inglês porque você tem aí contato com diversas culturas, diversas pessoas diferentes, without having to worry about not speaking like a native speaker, once English is spoken globally. Quer dizer, você não precisa falar exatamente como um nativo da língua, porque o inglês é falado no mundo inteiro. Então, essa é a motivação de aprender o inglês. Você vai poder falar com outras pessoas de outras culturas e essas pessoas trarão na sua mala ali, na sua bagagem de mão, seu sotaque. É lógico que vocês precisam polir um pouquinho o sotaque, porque às vezes não dá para entender, mas as pessoas trazem o seu sotaque, a sua cultura com o inglês. Então, English is mainly used with other non-native speakers. Okay? So be prepared to interact in this highly multilingual English. Vocês precisam aprender inglês porque vocês vão conviver com essas pessoas. E nós temos aí um universo, né, de culturas, um universo de pessoas diferentes que vocês podem se aproximar através do inglês. Agora eu vou deixar um vídeo rapidinho para vocês verem como é legal essa mistura de culturas e essa possibilidade que o inglês nos dá. It's a big world, full of difference and diversity. How you see others is influenced by your own cultural perspective, and how others see you is influenced by their cultural perspective. What happens when you speak? Do people from other cultures understand you in the way you intended? And what happens with different cultures in the workplace? How rigid or flexible is their approach to rules? Is formal or informal behaviour expected? And how do different cultures approach timekeeping? In today's global business environment, it is essential to learn how to navigate across different cultural landscapes. You need a good set of tools to do this. You need an understanding of how different cultures trade and do business, an insight into how different cultures communicate, and a clear idea of how different cultures manage people. To be a savvy global traveller, you need to be willing to undertake the journey of understanding other cultures. Develop cultural intelligence so you can communicate confidently across cultures. Olá galera, então você pode clicar lá no Saiba Mais para vocês conferirem um pouco mais sobre a nossa aula e eu vou deixar aqui uma reflexão com vocês do Stuart Lee Beck. É uma historinha. Once upon a time, a human belighted another human with spoke broken English, until the first human discovered English was the second human's third or fourth language. And then the first human felt rather stupid and decided to shut the mouth out. Ok? É isso aí, galera. Então, até a próxima aula and keep up the good work.